Oiê! Bem-vindos ao podcast da Carol Investcast. Ai, gente, eu tô tão orgulhosa porque, assim, esse nome nada mais original do que Carol Invest, né? Mas, enfim, estou muito feliz por estar aqui compartilhando com vocês. E eu quero, né, com muito orgulho, trazer aqui o meu primeiro convidado do podcast Carol Investcast, o Marcos Lustosa. Olá, Carol, tudo bom? Uma Tudo honra ótimo. ser o primeiro convidado do seu Pois podcast é, aqui. quem diria, né? Nossa, Podcast da Carol Invest, gente. Eu tô incrédula ainda, muito feliz, muito feliz. muito bom. Então, Marcos, bom, a gente tava até falando aqui, falei, Marcos, olha, a questão é a seguinte, estamos gravando aqui o primeiro podcast e a gente vai ter que, né, fingir que eu não te conheço. Não conheço a sua história, porque eu preciso te entrevistar e saber da sua história. Ok. Mas, bom, vamos lá, né? Vai ser meio Quem difícil, né, Vai ser cara? meio difícil. Porque depois de tanto evento... Gente, a gente já esteve em muitos eventos cripto junto. A gente verdade. já teve em projeto junto também, né, cara? Verdade. Mas a gente vai falar isso ao longo do podcast, né? Não, tem muito assunto, gente. Se preparem, mas assim, é assunto bom, de valor, de que tenho certeza que vai agregar conhecimento para vocês e vai despertar muita curiosidade. Eu tenho certeza. Até porque o Marcos, ele, né, ele trabalha numa corretora de cripto. Olha só que interessante. E aproveitando esse gancho aqui, né, se apresente, Marcos. Vamos Quem é o lá. Marcos, né? De onde veio? Bom, gente, pra quem não me conhece, não me acompanha, sou o Marcos Lustosa, sou formado em Publicidade e Propaganda com ênfase em Marketing pelo Mackenzie. E, só que, sinceramente, hoje não atuo tanto no marketing, atuo como um profissional de inovação, até porque a gente atua no mercado cripto, né, Carol? Então, realmente, o mercado cripto já tem aí cerca de 10 anos, mas ainda é uma coisa muito recente, sempre tem coisa nova. Então, eu me considero hoje um profissional de inovação. Já atuei em publicidade agência de publicidade, agência de marketing, incubadora de empresas, mas hoje eu atuo no marketing de uma corretora e também sou representante da Nexo, que é uma empresa cripto. Muita gente já conhece, mas para quem não conhece, a Nexo é uma plataforma focada em stake de criptoativos e tem um sistema bem interessante que eu vou contar depois. Stake e empréstimo. E a outra empresa que eu represento, que eu falei, a corretora, que sou do marketing, é a Coinex aqui. Coinex, uma das principais corretoras global do mundo aí, né? E tá com diversas iniciativas. Tem muita coisa pra falar, cara. Muita coisa mesmo aqui. Se eu não acertar a linha aqui da narrativa, vai ficar até complicado da galera entender. Porque, gente, sério, presta atenção, porque é muita coisa. E, ó, não é coisa assim pra encher linguiça pra fazer marketing. É coisa que realmente ajuda o criptoinvestidor no dia a dia, ou não só o criptoinvestidor, mas também quem quer entrar nesse mercado. É verdade, é verdade. Não, e entender as soluções que a gente tem disponível no mercado de cripto é muito importante. Porque muitas pessoas, elas não sabem ou não começam no mercado por falta de conhecimento. E não sabe como, às vezes não sabe nem como comprar cripto, não sabe como começar, né, fazer o básico. E quando a gente começa a entender e observar que tem vários serviços de criptomoedas, não só você comprar Bitcoin ali dentro da corretora, mas tem outros serviços. Você pode ainda criar uma renda passiva, né, em criptomoedas. Eu acho que já que você falou da Nexus, né, você falou aí de staking, mas o que raios é staking? Explica pra galera. Boa. Gente, assim, ó. Tem, diferente da moeda fiat estatal, não tem uma impressora ou alguém que aperta um botão e gera mais moedas, né? Eles têm alguns sistemas que a gente fala de mineração cripto. E é através dessa mineração que surgem novas moedas, que nascem novos bitcoins, novos ethereums, enfim, novas moedas. E os sistemas mais conhecidos no mercado é o Proof of Work e o Proof of Stake. Inclusive, hoje, quando a gente está gravando, recentemente teve, né, a migração do Ethereum, do Proof of Stake, do Proof of Work para o Proof of Stake. E assim, eu acho que eu já estou falando alguns termos difíceis aqui, então para a galera entender. Proof of Work é o tipo de mineração que você precisa ter um poder computacional para conseguir ficar ali desvendando alguns códigos do blockchain, né? Você precisa validar algumas transações e essa validação é através de poder computacional, através de códigos, de contas matemáticas. Esse é o Proof of Work.
O Proof of Stake, você não precisa de um poder computacional grande. Essa é a principal vantagem do Proof of Stake em cima do Proof of Work. E também pelo gasto de energia, né? Inclusive, diversos protocolos, os mais novos, né? As moedas novas que estão sendo lançadas, os blockchains, estão escolhendo o Proof of Stake por conta da sua sustentabilidade e também da sua questão que é acessível para todo mundo, né? Hoje, se você for tentar pesquisar ou tiver o interesse de começar a minerar Bitcoin, você vai ver que o investimento inicial para você começar isso é absurdo. Baixo, né? Não é para todo mundo isso. E o Proof of Stake não. Ele já vem realmente pra gente conseguir, a gente que tá começando, a gente que não tem ainda, não somos as baleias, né, do mercado, a gente consegue participar também da rede e ter recompensa com essas validações das transações, né? Então, assim que surgem novas moedas, ao validar essas transações, você recebe uma recompensa por estar validando, e isso é chamado mineração. Acho que deu pra galera entender. Muito bom, muito bem explicado. Resumindo, staking é você deixar guardadinho lá suas criptos na carteira, lá na corretora, e ele vai rendendo juros. Isso. Então, gente, é tipo uma poupança, nossa, muito entre aspas, por favor, uma poupança cripto, tá? Mas é bom falar assim, exemplificar dessa forma, porque quem é de fora, né, quem ainda acha que poupança é investimento, que tem esse caso ainda, né, ela consegue relacionar e entender um pouco mais. É muito bom a gente sempre trazer esses exemplos mais fáceis, né, fora cripto, porque as pessoas elas conseguem fazer essa relação mais de fácil, né? E aí, aproveitando esse gancho do Proof of Stake, cara, vou deixar uma dica aqui já. A primeira dica, pessoal, olha aí, ó. Na Nexo, que é uma das empresas que eu represento, ela tem um sistema de stake dentro da plataforma. Inclusive, tem outras empresas, outras corretoras que utilizam o sistema da Nexo para oferecer stake para os clientes. Mas é interessante você fazer o stake direto na Nexo, por quê? O pagamento dos seus rendimentos do stake na Nexo, eles são diários. Então, para quem aí já entendeu, dá para fazer um juros composto em cima do stake. Então, a cada dia que passa, o valor inicial do teu aporte ali, ele vai estar maior por conta dos pagamentos diários desse rendimento. Então, você consegue fazer um juro composto a longo prazo, e isso rende muito mais. Hoje, na Nexo, você consegue ter rendimentos de até 16% anual e fazer essa jogada do juros composto. Então, para quem tá com uma estratégia de hold, que é hold de cripto, ou seja, que você que compra cripto e segura, tá acreditando na valorização desse ativo a longo prazo, é uma coisa muito interessante. Porque se você tá fazendo hold, você não tem que focar no valor que você tá ganhando. Você tem que focar em quantas moedas você tá ganhando para acumular. Porque você tá apostando na valorização desse ativo a longo prazo. Então, é uma estratégia muito bacana para você acumular moedas. Então, boa. Primeira dica. Ótimo. Aí. Muito bom. E assim, fazer stake, né? Ou seja, fazer hold de projetos com fundamentos, por exemplo, Bitcoin, Ethereum, as principais criptomoedas que a gente tem no mercado. Ou seja, você vai ter que já deixar guardado, né? Você vai pensar ali a longo prazo. Por que não utilizar aquele tempo parado rendendo juros, né? E ainda mais juros sobre juros, que eu falo que juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. Muito bom. Nossa, eu vou roubar isso. Porque, nossa, gente, é uma maravilha. Juros sobre juros. Enfim. Tá. Muito bom. Agora, você comentou também que faz empréstimos, né? Sim. A Nexo também ela tem esse sistema de empréstimo, né? Que você consegue deixar ali, isso é muito interessante, são poucas plataformas no mundo que estão fazendo. Você consegue deixar tanto cripto mesmo, como colateral, e isso que é o legal. Ou consegue também deixar NFTs como colateral para você pegar empréstimo. Olha só que legal. Então, se você tem um NFT, realmente, gente, hoje os NFTs que estão disponíveis para deixar ali como colateral não são os NFTs que a gente, mero mortais, tem ali à disposição, porém, já tem outras soluções que deixam acessível você conseguir um NFT do tipo Bored Ape, CryptoPunk. São NFTs que eles têm que estar acima de um valor ali. Eu não me recordo de cabeça, mas tem no site explicando certinho. Ele tem que ter um valor ali, um floor price, né? Que o floor price é o valor médio ali das transações, de negociações desse NFT. Acima de, se eu não me engano, acho que é $700 mil, eu acho. Mas
confere lá no site certinho que tem informação, posso estar me equivocando aqui. Uhum. Não, mas já tá ótima, boa explicação. A galera já consegue entender, mas muito legal, né? De usar NFT como colateral também. Porque a gente tem... Muitas das vezes as pessoas entram no mercado cripto, não pelas criptomoedas, mas às vezes por NFT, às vezes por um play to earn, às vezes por um, sei lá, um DeFi da vida. Sim. Então... Não, deixa eu aproveitar esse gancho, cara, porque você também que já tem mais tempo no mercado, gente, assim, o mercado cripto atua há 3 anos. E eu vi uma mudança muito radical, assim, do público de cripto, investidor. Uhum. Quando eu cheguei no mercado, realmente as cripto era uma coisa muito de aquele preconceito, né, de nerd. Era muita coisa de nerd ali, ou de investidor, mas a maioria é investidor qualificado, né? Pra quem não sabe, investidor qualificado é pra quem tem mais de 1 milhão em investimentos. Então era mais essa galera, esse público que tinha. Só que hoje, se você vai num evento, se você começa a entrar nas comunidades, você vê um público totalmente diferente, um público muito diverso. Então, é realmente confirmando o que você falou, pontuando isso. É engraçado, né? Eu também observo isso que quando eu comecei a falar sobre cripto, a estudar sobre cripto em 2019, eu tinha que me preocupar com criptomoedas, né? Entender o ecossistema cripto, blockchain, DeFi e no máximo ali entender um pouquinho sobre NFT, né? Era algo muito novo ainda, não se falava muito. Hoje, quem entra no mercado de cripto tem NFT, metaverso, Web3, criptomoedas tem diversas. Sim. E assim, a tendência é cada vez crescer mais. Sim, então, aqui já também vai outra dica, né? Pra quem tá entrando agora aqui no mercado, a dica é, escolha um desses tópicos que a Carol falou, um dessas tecnologias, e vai estudar ela. Não tenta abraçar tudo, porque a gente que vive disso, a gente não consegue, tá, gente? A gente realmente tem que focar numa coisa, a gente consegue saber ali o que tá rolando por cima, mas se realmente se aprofundar em tudo, é impossível no mercado cripto, no Web3, no metaverso. Realmente é uma coisa que se você for tentar abraçar tudo, você vai acabar só conseguindo informações superficiais e não vai conseguir se aprofundar no assunto. Então, Boa. Segunda dica do Marcos. Boa. Agora eu quero saber, já que a gente tá falando aqui de dicas, né, pra quem tá começando, tá iniciando, qual que, na sua experiência, qual que foi a maior dificuldade que você teve no começo de quando você começou a estudar ou a investir em criptomoedas? Nossa senhora. Não, eu acho que assim, cada um tem uma experiência. Eu vou te ajudar, vou falar a minha. Eu já tenho, é que tem algumas, né? Não é uma tem só. Várias. Não é uma só, tem algumas. Eu tive algumas também, mas eu quero ouvir de você. Tá, vamos lá. Gente, eu entrei meio que, vou contar a história um pouquinho mais aprofundada agora. Eu entrei no mercado cripto meio que de paraquedas. O meu primeiro contato com o Bitcoin foi em 2014, na Deep Web. A Deep Web era um termo, um trend topics, igual hoje é o metaverso, tá todo mundo falando de metaverso, entrando no metaverso. Tava saindo filmes, séries sobre a Deep Web. E eu ali com meus 13 anos, acho que eu tinha 13, 15 anos agora, eu não me recordo certinho. Eu fiquei curioso pra saber o que de acho é esse de lado sombrio da internet e tal. Aí eu fui, acessei e realmente vi ali que as negociações se baseava tudo em Bitcoin. Só que naquela época, eu não trabalhava, não tinha uma renda. O Bitcoin, se eu não me engano, tava acho que uns 20 reais, 40 reais. Aquela época, que ano? Aquela época, acho que era 2013, mais ou menos. 2013. 2013, 2014, por aí. Tava com uns $20? Não, tá 20 e 40 reais, pelo menos. Acho que era, certo. se eu não me engano. Era por aí. E eu tava vendo até com um colega. Aí eu falei, vamos tentar comprar esse negócio aqui. Eu nem lembro o que era na Deep Web. Acho que era um... Não lembro, sinceramente. Mas vamos tentar comprar? A gente fez as contas de conversão, quanto que ia dar em reais, né? Ou quantos bitcoins a gente já tem que comprar e tal. Tipo, nossa, essa moeda aqui é muito caro. 40 reais. Muito caro. Não vamos comprar, não. Beleza. Mas, gente, eu fico feliz de não ter comprado, porque certeza que eu não teria guardado minhas seed phrases, minha nada. Não, eu ia ter certeza. perdido. Ia ter lá 1000 bitcoins e não ia conseguir acessar esses bitcoins. E aí eu não comprei e larguei de mão. Fiquei, acho que uns 6 anos, 7 anos aí sem lembrar do que era Bitcoin, da existência do Bitcoin. E acabei sendo convidado a participar de um processo seletivo numa corretora nacional, que na época foi a Bitcoin to You, e para tocar o marketing deles.
E, assim, como eu falei, eu entrei de paraquedas, eu não sabia o que era blockchain, não sabia o que era Bitcoin, tipo, o fundamento realmente do Bitcoin. Não sabia como comprar um Bitcoin, o que é uma carteira, não sabia nada disso. E já tava lá na corretora. Já tava na corretora, mas sabia de marketing. Então, pra fazer o marketing, você tem que saber o que você tá falando, né? Todo profissional de marketing, quando ele entra num segmento novo, numa área nova, ele tem que dar uma estudada pra saber como as coisas funcionam, pra conseguir comunicar aquilo. Então, foi aí que eu comecei a minha jornada de aprendizado cripto. E muito doido, porque assim, inclusive um abraço ao André Horta, CEO da Bitcoin Trio. Eu entrei no site pra comprar e abriu aquela home broker. Eu nunca tinha comprado uma ação, cripto, nada, nunca tinha investido em nada na vida. Fala, o que é esses números aqui? Abriu uma home broker, eu falei, nossa, entrei na Matrix. Vai travar meu computador aqui, por onde eu começo aqui? Fiquei igual maluco. Procurei tutorial, não tinha muito ao certo, assim, porque é uma coisa realmente muito básica, tipo, como comprar ali, tipo, na época não tinha conteúdo, né, hoje já tem. E é uma plataforma, e era em português. Era em português, só que era uma home broker, eu Sim. nunca tinha entrado, Sim. já começou a aparecer os gráficos e tal, eu falei, nossa senhora. Isso é legal você falar, porque muitas pessoas vão se deparar com isso e vão pensar da mesma forma. Sim. Vão falar, cara, o que é isso? Eu não invisto em ações, vou investir em cripto por ser mais acessível, mais fácil. E ela vai falar, caramba, como que eu começo a partir daí? Não, e ainda em cripto, a pessoa entra, né, a primeira vez, abre o gráfico, já começa a ver aquele preço subindo, descendo, subindo, descendo. Fala, meu Deus, isso aqui é o coração. Tá medindo meu coração ali. Então, mas essa foi uma das dificuldades. Realmente, eu entrei na plataforma, abri e não consegui comprar. Simplesmente por não saber o processo, onde que eu tinha que clicar, como que eu configurava, como que eu fazia realmente. Coloquei R$1.000 ali na plataforma, queria comprar só 200 para testar. Como que eu consigo fazer esse fracionamento e tal? E uma dúvida que acho que muita gente tem, né? Bitcoin, quando eu entrei no mercado, tava cerca de... acho que $8.000. E aí... Eu não tinha $8.000. Não vou conseguir comprar. Porque eu não sabia que eu poderia comprar só frações, satoshis, né? Então também é uma outra dificuldade que a galera tem. E eu vendo isso, eu dei esse feedback, né? Dei esse insight pro CEO. Falei, tá muito difícil. Eu nunca entrei, não sei nem onde clica aqui pra comprar esse troço. Aí a gente foi e desenvolveu uma interface pra pessoa realmente que tava chegando no mercado. Então, com 2 botões ali, 2 cliques, a pessoa conseguiria comprar já cripto. Maravilha. E isso, tipo, a gente foi um grande sucesso na época, porque a gente começou realmente a fazer comunicação pra massa e pra trazer a galera que nunca tinha comprado cripto. E a galera elogiou bastante por causa disso, pela facilidade que era pra comprar cripto. Que legal. Então, hoje em dia já tem diversas plataformas, né? Já tá muito mais fácil comprar. Mas... Pra quem não sabe, tem diversas formas de você adquirir cripto, né? Você pode comprar numa corretora, como a CoinEx, que eu represento. A Carol também representa a corretora. Mas também você pode comprar via P2P, que é peer-to-peer, né? Que são os comerciantes autônomos do mercado. E dá pra comprar pelas DEX também, né? Que são as corretoras descentralizadas. Esse é o poder das criptomoedas, a descentralização, né? A gente consegue... A gente não precisa de um banco, a gente não precisa de um órgão governamentador ali, não precisa de uma empresa para intermediar essas transações. A gente tem a corretora, mas a gente tem ali, ela é uma corretora centralizada, né? Quando a gente tá falando das SECs, né? Então, a gente tem essa opção, mas a gente tem a opção também de comprar. Eu posso comprar Bitcoin, por exemplo, ou qualquer outra cripto diretamente com o Marcos. Eu não preciso da corretora. Exatamente. Mas, muito bom. Eu acho que essas dificuldades, né, que você teve aí no começo, é muito bom você se pontuar, porque é muito comum. As pessoas realmente se deparam com isso. E o mais engraçado, por isso que eu até escolhi a Foxbit para ser minha parceira, por ser uma corretora com uma plataforma fácil, né, intuitiva. Eu sei que a CoinEx também tem. Justamente por essa dificuldade. Como eu tenho um conteúdo que fala justamente para as pessoas que estão começando no mercado, a gente precisa oferecer uma plataforma que seja fácil, seja intuitiva, que a pessoa chega ali e fala, meu Deus, eu tô numa bolsa de valores? Sim. Né? Então... até porque não faria sentido, né? Você fazer todo o trabalho educacional da pessoa
ali realmente mostrar os benefícios e a importância de ela investir em cripto. É. E aí, quando ela vai comprar cripto, ela entra lá numa Isso. plataforma que Pois não vai é. conseguir comprar. É uma barreira, né? Então, Acaba caindo, parando no meio do caminho. realmente fica aí uma questão que eu vejo muitos produtores de conteúdo, eles não ligam muito pra isso, né? Tipo, eles estão recebendo ali, fala, beleza, se vira aí. Tô recebendo o meu, você se vira. Tem 2 pontos, né? É importante a gente pensar, né? Ter esse cuidado, né? Pô, vamos pensar numa plataforma mais fácil, intuitiva para as pessoas usarem, principalmente aquelas que estão iniciando. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que em algum momento essas pessoas elas vão precisar migrar para uma outra corretora que tenham mais criptoativos cadastrados dentro dessa corretora. Uhum. Então, parte do princípio que a pessoa tem que ali aprender o começo, né? A começar, e depois ela tem que perder o medo. Sim. E entender como que funciona o mercado, porque até então ela vai querer, né? A pessoa que está empenhada em entender e estudar o mercado, ela não vai ficar só no Bitcoin. Ela não vai ficar só no Ethereum. Então, ela vai querer buscar outras criptos, ela vai querer buscar outras alternativas. E tá tudo bem, é isso mesmo, né? O mercado tem mais de 12 mil criptomoedas no mercado. Já pensou? Cara, é muita coisa. Quando eu entrei, acho que tinha 6 mil, cara. Ah, eu nem sei quantos tinha. Nossa, em 3 anos dobrou. Mas tem muita shitcoin também, né, no mercado. Tem, óbvio. Shitcoin, pra quem não sabe, gente, são moedas que... Cheat em inglês, dá um Google aí, o Translator. Ou shitcoins, ou memecoins, né? Tem vários. A gente tava aqui no bastidor também falando sobre o token do Bolsonaro e Lula, né? Sim. É isso, entendeu? O mercado cripto também tem disso, né? Você tem a acessibilidade e a possibilidade de criar um token para especular, né? Uma especulação. Por isso que é muito importante, a gente tá falando brincando aqui, mas é muito importante as pessoas entenderem e ter consciência do que tá fazendo. Porque depois, quando pega aquele dinheirinho lá do orçamento e compra, sei lá, no token do Bolsonaro, né? Sei lá, do Lula, um exemplo, e perde dinheiro, fala, esse negócio não funciona? Aí, ó, criptomoeda, como que é? Né? Então, assim, eu acho que... Por isso que todo mundo que fala de criptomoedas no mercado hoje, eu acho que tem um papel fundamental. Tem uma responsabilidade muito grande. Sim, total. Então, é engraçado que eu converso com as pessoas que estão no mercado de cripto. E aí, como você tá? Tá trabalhando bastante. E a gente tá num momento de mercado de baixa. Todo um marasmo, assim, sabe? Tudo parado, né? Pra quem acompanha o mercado financeiro sabe que o mercado tá muito ruim. Sim. Por todo o cenário que a gente tá vivendo. Tá passando por um bear market. O bear market. Um ciclo das criptos. E aí, mesmo assim, as pessoas que estão trabalhando no mercado de cripto falam, cara, eu não tô sem tempo, tô correndo pra caramba, tô trabalhando pra caramba. Porque a gente tá nesse constante aprendizado, né? A gente sempre precisa se manter informado, porque eu imagino que ficar uma semana fora, desconectado do mercado cripto, você já tá defasado há muito tempo. Já aconteceu muitas coisas. Né? Não, total. Acho que... E tem uma frase muito boa, assim, que acho que ilustra muito isso que você acabou de falar, da Elo Passos. Inclusive, um beijão, Elo, da Boomers. Ela fala que bear market não é tempo para você invernar, é tempo para você construir. Então, essa frase pra mim é assim, tipo, fechou. A Elo maravilhosa. Drop the mic, assim, depois dessa frase, porque, cara... É realmente isso. Tipo, a gente tem ciclos no mercado de bull market e bear market. Bull market é quando o mercado tá em alta, né? Tá realmente aquela euforia, entrando muito dinheiro. E bear market é quando tá ao contrário. E a gente tá no bear market agora. O mercado tá ruim, o Bitcoin só caindo, lateralizando, diversos golpes, pirâmides caindo saindo, né? Falindo, fechando as portas. E isso é muito importante também, porque o bear market é meio que faz uma filtragem, assim, né? Tira alguns lixos, assim, do mercado. Muito. E que realmente quem tá construindo, quem tem um propósito, quem realmente, de fato, tá resolvendo alguma dor, tá trazendo uma solução que é efetiva para um dia a dia, que vai ajudar o mercado de alguma forma, ela tá construindo, e não é o bear market, esse período que vai fazer com que essa dor ou esse projeto, ele acabe
não dando Pelo continuidade, contrário, né? É um momento de plantar agora. Exatamente. É um momento de Exatamente. plantar. Não só para quem são os builders, né, que a gente chama, nem só quem está construindo, quem está trabalhando no mercado, mas para quem está investindo. Eu costumo falar, até criei um vídeo nas redes falando sobre a importância dos ciclos. Quando a gente entende a importância dos ciclos, né, do mercado financeiro, a gente consegue aproveitar as oportunidades e perder menos dinheiro. Sim. Porque a gente entendendo que é muito importante a gente estar agora, nesse momento de baixa, né? Dinheiro tudo caindo, ações caindo, Você abre Bitcoin sua carteira, caindo. você Não, dá uma você fala, chorada. tá negativa, né? Mas é importante esse momento. Justamente como você falou, né? Vai peneirando aí esse mercado, vai ficando realmente as boas empresas, os bons investidores, os mãos de alface, né? Como a gente costuma falar, são aquelas pessoas que compram na alta e vendem na baixa, né? Ou melhor, compram na alta. Não, tá certo. Tá certo. Compram na alta e vendem na baixa. São os mãos de alface, não conseguem segurar ali, né? As suas criptos. Vão saindo do mercado e vão gerando aquele fluxo, né? Aquele volume de transações, enfim. Vai ficando muito mais fácil para quem tá se posicionando agora. Sim. E você, Marcos, você perdeu muito dinheiro no começo? Eu não perdi dinheiro, eu deixei de ganhar. Boa. Porque eu acabei comprando Bitcoin bem baixo, tá? Eu comprei no bear market também, no finalzinho de bear market. Que maravilha. Só que eu vendi na metade do bull market. Então, assim, lucro. Eu não peguei o topo. Eu sempre fico revoltado com isso, porque eu vendi Bitcoin a $11 mil, assim. Então, hoje tá mais alto do que na época que eu vendi. Então, eu tive que fazer uma reentrada e já não foi legal. Então, por isso que eu falo que eu deixei de ganhar. Se eu tivesse... tá ótimo. Não, mas uma coisa que eu falo também é investidor de cripto é um eterno investidor arrependido. Eu deveria ter entrado antes, estudado antes, comprado mais, feito isso, vendido depois, enfim. A gente sempre vai se arrepender de alguma coisa. Sim. Então, você tá muito no lucro. Muito no lucro. Porque eu acho que também, se eu tivesse começado a investir antes no mercado, provavelmente eu não ia conseguir segurar, eu ia vender antes. Ou eu ia perder minha senha, minhas frases, né, minhas palavras secretas, sei lá. E alguma coisa acontecer, eu não ia estar feliz hoje. Certeza. Sim, não é? Total. A gente vai amadurecendo conforme o tempo. Por isso que a gente tá aqui falando, ensinando, trocando essa ideia, porque a gente já passou por alguns bocados e faz parte. Mostrando nossos acertos, nossos erros também, que nos erros é onde dá pra aprender mais, inclusive. Mas... É isso, mas eu acho que é importante passar por tudo isso, né? A gente passar por tudo isso para justamente amadurecer o mercado. Porque imagina se a gente não passasse por todo mundo que fala, né, e cria conteúdo, ensina sobre cripto, não passasse pelo que passou, cara, a gente não tinha falar, olha, não, vamos aqui baixar sua carteira de cripto porque é importante, tem que ter cuidado com o hack, tem que guardar suas palavras secretas. Não tira print, escreve num papel. Exato, né? Não passa pro coleguinha. Enfim, esses detalhes aí que a gente vai observando quando realmente a água tá batendo ali no bumbum, né? Você fala, caracas, olha só, agora eu tenho cripto, e aí, eu faço o que com isso? Né? Eu guardo aonde? Exato. E aproveitando de falar em guardar cripto, corretora é carteira? Nossa, eu tô aqui representando polêmica, hein? Polêmica. Mas não é. Vamos lá. Tá. Por isso que a Coinex também tem a própria wallet, que tem a Via Wallet. Legal. Então, e a Nexo também é uma wallet. Mas Legal. assim, gente, tem uma frase que é muito enfática, né, no mercado, que é not your keys, not your coins. Então, traduzindo, não são suas chaves, não são suas moedas. Gente, assim, se você tá com o dinheiro, vou explicar como funciona uma corretora, tá? Vamos lá. Importante. Se você tá com, se você comprou, vamos lá, você fez um Pix pra corretora, você comprou suas criptomoedas, suas criptos ali dentro da corretora, ela vai ficar numa hot wallet da corretora. Então ela vai ficar numa wallet, numa carteira
que é ligada na internet, ali da corretora. Não é Uhum. sua dentro da corretora, é da corretora. O que acontece é que ela tem umas subcontas que aí vai dividindo de acordo com o seu e-mail ali, com o seu acesso. Então, se um dia, inclusive tem um documentário perfeito que ilustra isso no Netflix, que é Não Confie em Ninguém, se eu não me engano. E ele mostra Maravilhoso. exatamente o que eu tô falando agora. Not our keys, not our coins. É. Então, deixamos aí uma recomendação pra vocês assistirem depois isso. Mas o que acontece? Resumindo aqui. Se... Gente, a gente tá falando aqui que no bear market muitas empresas fecham as portas, tá? Isso não é um exagero. Pode pesquisar depois. A galera vai ver que tem muita empresa que fecha as portas. Muita. E corretora é uma empresa. Então, se você tá numa corretora e ela fechou as portas, assim, do nada. Pum, fechamos, falimos, tchau, sai o site fora do ar. Já era. Você nunca mais vai conseguir acessar esses seus ativos. Então, Pois é. não é carteira. Muito bom. É por isso que a gente fala que, né, corretora não é carteira, justamente por isso. Porque a gente não sabe, né, como está sendo gerido ali. Então, é isso. As criptos, a gente tem a custódia, tem o poder de ter a custódia do nosso dinheiro. A gente não está terceirizando a responsabilidade do nosso dinheiro para um banco, por um gerente, falar, cuida aqui do meu dinheiro, né? Sim. Não, a partir do momento que você tem cripto, você tem a custódia do seu dinheiro. E aí, aproveitando esse gancho... Se não estiver na corretora, né, cara? Vamos enfatizar Exato, isso. é Você isso. faz a custódia se não estiver na corretora. Então usa wallet, usa paper wallet, hard wallet, usa qualquer Tem uma, mas não deixa na corretora. Tem várias opções. Para quem tá começando, a melhor saída tem aplicativos, gente. Aplicativos de carteira de criptomoedas. Gratuito. Gratuito, que é fácil de usar. É só você colocar ali dentro da carteira que tá seguro da mesma forma. Você tem as suas palavras secretas, tá ótimo. Uma dúvida que eu tenho, assim, como curiosidade. Eu acho que é bom... Vamos lá, não vai me colocar na fogueira. Não, aqui, é pergunta... é pergunta leve. Bom, a gente sabe que a gente sofre muitas possibilidades de hack o tempo inteiro e de todas as formas, de todos os lados. Ah. Qual é a probabilidade de uma corretora ser hackeada? Vixe. Cara, vamos lá. Se você jogar no Google, tem algumas notícias, né? De corretoras sofrendo hack. Inclusive, uma das maiores corretoras do mundo, que é a Binance. A rede dela, né? O blockchain dela sofreu um ataque esses tempos. Na verdade, uma bridge. Então, Uma bridge sofreu o ataque. isso. Mas a CoinEx, que é a corretora que eu represento, nunca sofreu ataque hacker. Esse é, inclusive, um dos nossos diferenciais, que é a nossa segurança no mercado. Mas toda corretora está suscetível a sofrer algum tipo de ataque, né? Inclusive a Nexo, que é outra empresa que eu represento, eles têm um fundo, agora me fugiu o nome, mas é um fundo de garantia para você conseguir realmente confiar ali naquela plataforma para deixar os seus ativos. Então é um fundo de 775 milhões de dólares. E é realmente, tipo, se tá na internet, tá suscetível a sofrer hack. Sim. Então, realmente, quando você for escolher alguma, dá uma pesquisada se já sofreu um ataque hacker ou não. E se realmente tem algum sistema, se sofrer o hack, né, no caso. Sim, uma contenção, uma garantia, né? É importante. E a gente tá falando de cripto, mas, gente, bancos também estão sujeitos a hack. Contas bancárias também. Sim. Né? Por isso que a gente fala mas é perigoso, hack, não sei o quê. Não. Mas, cara, quando a gente fala de blockchain, né, a gente tá falando de algo que nunca foi hackeado. As pessoas acham que esse protocolo, essa cripto, essa corretora foi hackeada, blockchain não funciona. Mas não, se você for ver, ou foi uma bridge, foi alguma questão, alguma transação ali, né? Algum processo no meio do caminho que foi atacado, que foi hackeado. A blockchain em si não, né? São os outros sistemas ali que estão ligados na blockchain que acabam sofrendo esses ataques. Aproveitando esse gancho, Marcos, o que você acha da regulamentação das criptos? Você com uma visão fora corretora. Tá. Meu, assim... Como criptoinvestidor, eu não sou tão a favor, né? Eu sou meio cético. Agora, como
um produtor de conteúdo também cripto, como um educador cripto, eu acho isso muito bom para trazer mais pessoas para o mercado, para gerar uma confiança. Uhum. Porque realmente eu já diversas vezes, uns 2 anos atrás, quando realmente era tudo mato, não tinha nenhum tipo de regulação, eu ia falar com as pessoas, tentar convencer elas a entrar no mercado, nesse mundo, entrar nessas drogas, né, que são as criptos. A galera sempre pontuava isso, mas qual que é a regulação, o que que eu faço? E não tinha isso na época, né? Então, agora com alguns projetos, né, não todos, tem alguns aí, inclusive, melhor nem comentar, isso vai ajudar nesse processo, né? De realmente uma pessoa que ali tem um perfil de investidor mais moderado, conservador, ele vai ter mais confiança e vai perder um pouco o medo que tem. E pelo menos ele, com um pezinho no mundo cripto, ele começa a se interessar mais, porque realmente, quando você coloca o seu dinheiro, né? E você começa a acompanhar aquilo, é o seu dinheiro que tá lá. Então não é só, beleza, eu conheço o fulano que mexe com isso. Não, é o seu dinheiro. Então você dá mais atenção, você acompanha mais de perto, né? Uhum. Então acho isso importante. Boa. Eu também tenho essa visão, até mesmo que se a gente quer que esse mercado evolua, vai passar por um momento de regulamentação. Sim. É importante para a evolução, para a gente continuar crescendo. Por mais que a gente saiba que tem interesse, né, de governo, banco, enfim, não seja tão positivo assim, não seja com as melhores intenções. Mas a gente sabe que é necessário para evoluir e tudo Sim. mais. E a gente está vendo países, enfim, bancos, todo mundo fazendo adoção em massa, né, de criptos. Então, em algum momento aqui no Brasil, a gente vai passar, no Brasil e no mundo, a gente vai passar por essa regulamentação. É realmente uma onda, né, que vai acontecendo. A gente viu El Salvador como o primeiro país aí a colocar o Bitcoin como moeda de curso legal. Uhum. Depois já vieram outros países em seguida e também já tá vindo outros países, e isso é muito importante. Realmente essa onda que tá vindo nos países começar realmente a considerar, né, o Bitcoin como uma moeda mesmo. É muito importante isso para o mercado e mostra um amadurecimento, né? Você acha que vai demorar para ter uma grande adoção em massa das criptomoedas? Tem uma coisa que eu sempre falo, e a galera fala que eu sou... palavra não é bacana, mas fala que eu sou uma pessoa muito fria, sem coração. Mas realmente um movimento de sociedade comportamental, né? Se a gente for pegar a barreira de entrada nas criptos, qual que é? É realmente ali a sua facilidade e a sua familiaridade com certas tecnologias. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente consegue já enxergar algumas dificuldades e facilidades de gerações para gerações na sociedade. Então, eu acredito que quando a geração mais velha, os baby boomers, começarem a sair, a adoção vai ser um pouco mais rápida, tá? Então, acredito que, tipo... Tá falando mal dos velhinhos aqui, não estou olha falando só, mal, não mas é acredito. uma verdade. Inclusive, tem estudos uma que mostram... verdade. Tem estudos que mostram isso. Não só falo, mas como eu estou falando que é verdade. Pô, a própria indústria automotiva, eles estão esperando acontecer essa renovação na sociedade para mudar um pouco o modelo de negócio. Então, inclusive... Faz parte da evolução, né? Exatamente. A gente tá, sim, em constante evolução. Inclusive o metaverso. Gente, sério, tem exceções de senhores jogando e tal, mas, pô, hoje quem joga, um RP, um GTA RP, que tem essa vida paralela em outra coisa, é a galera mais nova, uma geração mais recente, então, geração Z, assim, já... Mas, assim, na sua experiência, você vê que os jovens de hoje têm uma boa aceitação com cripto? Sim, total. Às vezes eu pergunto pro meu sobrinho, pro meu irmão, que são mais novos, e aí? Eles às vezes já sabem rebater algumas coisas. Então... Mas você não acha que é por conta de ter mais informações do que antes? Também. Isso é outro ponto, né? Que mostra o amadurecimento do mercado. Sim, total. A facilidade e a quantidade de conteúdo que hoje você consegue ter ali simplesmente pesquisando no Google ali. Antigamente a gente só tinha conteúdo em inglês.
né, de cripto, assim, que era um conteúdo mais denso, Uhum. ensinando. Hoje, por isso que a gente fala, né, que é muito importante o que a gente está fazendo, desmistificando todo esse mercado, tirando esse tecnês, traduzindo também, porque tem muitos termos em inglês. Quando a gente está falando de Web3, por exemplo, que é essa revolução, né? Eu falo revolução, evolução da internet, tem muito termo em inglês e muito termo técnico ainda. Né? Então, eu tento sempre tirar esse lado de tecnês e lado de inglês para trazer mais acessibilidade, porque um dos fundamentos das criptos é a acessibilidade, é você trazer a possibilidade de todo mundo poder investir ou ter criptomoedas, né? A gente fala investir, mas é ter criptomoedas. Então, eu acho que hoje, no meu ponto de vista, eu acho que hoje a gente está tendo mais aceitação, está tendo... quando você vai falar com o Uber, por exemplo, eu falo demais com os motoristas de aplicativo. A pessoa que gosta de falar, né? E aí, vira e mexe, acaba caindo no assunto cripto. E aí eu pergunto, né, para a pessoa se ela já ouviu falar sobre criptomoedas, o que ela acha, se já investe. E eu percebo uma grande mudança de 2019 para cá. Não só, né, falando de motoristas, obviamente, com todo o contato que eu tenho de público. Mas eu vejo uma enorme diferença, não independente de idade, mas eu vejo por conta dessa questão de ter mais conteúdo hoje. Sim. Hoje, se a gente vai pesquisar sobre Bitcoin, né? O começo aí, o Bitcoin, cara, tem muito artigo, tem muita notícia, tem muita coisa de todos os lados, não só daquelas páginas que falam de criptomoedas. Mas, né, hoje a gente tá vendo banco, aplicativos de transporte, a 99, o Mercado Pago, todo mundo oferecendo cripto. Sim. Então, em algum momento... E essas empresas também lançando a própria cripto, né? Lançando... Nubank Mercado Pago. Nucoin. É bem original, né? Nucoin. Parece o Carol Invest também, né? O Carol Invest Cash. Bem original. Mas, enfim, eu acho que esse é o caminho que está se seguindo. Aí a gente vai entrar em outro assunto, né? Se a gente for falar de token, de tokenização, nossa, gente. Não, aí é... Daria um outro podcast. Vamos parte 2. Comenta aí se vocês querem um outro podcast falando sobre tokenização, né? Outro episódio. Não, com certeza. Eu acho que vai ter muito, muito assunto aí sobre tokenização. E falando de tokenização, né, que é algo que em algum momento as pessoas elas vão se deparar. Tokenização de casa, tokenização de carro, tokenização enfim, de pessoas. Você sabia disso? Pessoas, de imóveis, de... Então, tudo. Tá na moda agora falar sobre tokenização de imóveis, Sim. né? De casas. Você já investiu em algum projeto de token imobiliário? Então, eu não investi, mas eu estava num projeto que eu estava desenvolvendo junto com uma incorporadora. Por alguns motivos eu não sei se vai realmente de fato ir. Mas eu vejo isso com muito bons olhos, assim, porque eu investi em fundo imobiliário. Então, um token nada mais é do que vai ser um novo fundo imobiliário, né? Esses projetos de tokenização de imóveis. Então, realmente eu tô gostando muito desse movimento que tá acontecendo. Eu sei que tem diversas dificuldades, que eu conversei com alguns colegas que estão à frente de algumas iniciativas na área de imobiliária e fazendo essa tokenização. Por exemplo, eu não sei se você sabia, Carol, mas não pode tokenizar um prédio, um empreendimento inteiro. Você só pode tokenizar até 5 unidades de um empreendimento. Nossa, 5 unidades? Isso. Então, por quê? Regularização. Não pode. Regulação não pode. Porque tá meio que um MVP a regulação para ver como que vai funcionar de fato essa tokenização dos imóveis. Então, realmente tá bem no começo ainda, né, disso. Mas a gente já vê umas iniciativas bem interessantes e super acessíveis, né? Isso que é o importante. Eu acho que a grande questão da tokenização é isso, é a acessibilidade. Eu gostei bem do exemplo que você colocou falando do fundo imobiliário, porque nada mais é do que você dividir, né, comprar um pedacinho de ação ali daquele ativo, no caso um apartamento. Às vezes você
tem aquele apartamento lá de R$ 1 milhão. Você quer comprar, mas você não tem o dinheiro, né? Uma história bem familiar, assim. Então, você não tem o dinheiro para comprar aquele imóvel. Aí você compra os tokens. Conforme mais tokens você detém daquele ativo, mais direito você tem, né? Então, acho que a grande diferença, talvez, dos fundos imobiliários é que quanto mais você tem, ele pode se tornar seu, Sim. né? O fundo imobiliário já não. Você pode ganhar mais. Você vira um sócio maior dentro do fundo, né? Mas não se torna... Não o se imóvel, torna... de fato, não se torna seu. Exatamente. Acho que a diferença aí que a gente poderia colocar seria isso, que no caso da tokenização, você pode se tornar dono desse ativo. Sim. E a transparência também, né? Porque Total. quando a gente tá falando de tokenização, a gente tem nas plataformas realmente, de fato, ali como que vai funcionar a distribuição da renda, né? Desses imóveis, como que tá ali a custódia, inclusive como tá no blockchain, dá para você ver as carteiras que são os detentores ali que fazem a custódia dos tokens. Então, é bem mais transparente do que, quando eu realmente estava acompanhando, de fato, assim, loucamente o mercado de real estate, né, aqui no Brasil, nos fundos imobiliários, eu tinha que ficar analisando ali os relatórios, vendo a composição do fundo, tipo, era uma coisa realmente que você tinha que investir um tempo, né, ali para poder de fato, você saber onde você está colocando seu dinheiro, o que está acontecendo com o seu dinheiro ali, como está sendo a gestão do fundo. Sim. Então, acho que a tokenização também facilita muito esse acompanhamento. Um exemplo aqui, tá? Eu agora não lembro qual que era, acho que era o XPL11, se eu não me engano, que eu investia. E era um fundo que a composição do fundo era um imóvel. Que coisa. Exato. Quando eu vi o que me interessou quando eu fui investir isso era um rendimento, porque eu tava fazendo a estratégia da bola de neve. Então eu tava olhando um rendimento mensal para ver qual que eu conseguiria com aporte e com o rendimento mensal que ele tava dando, ele poder se comprar mais uma cota por mês, pelo menos, ou mais cotas. Uhum. Então eu fazer essa conta e vi que ele tava com um rendimento interessante, aportei nele. Aí eu vi que foi caindo aos poucos o rendimento assim mensal, eu falei, deixa eu entrar aqui nos relatórios aqui, nos balanços, para ver o que tá acontecendo. E aí foi quando eu descobri que só tinha um imóvel, esse fundo imobiliário, e era um imóvel que era locado para a Petrobras, e a Petrobras já tinha feito um anúncio na renovação do contrato, na última renovação do contrato, que era a última renovação. E tava chegando próximo de acabar, de vencer o contrato. E então, tipo... esse imóvel já era. Ia ficar sem inquilino, então não ia ter renda. Interessante. E aí eu tive que acompanhar isso. Só que se é uma pessoa que tá ali na correria do dia a dia, que tem ali, o momento que tá no Uber, o momento que tá ali, tem 10 minutos, 20 minutos pra acompanhar os investimentos, ela não vai conseguir acompanhar esse tipo de coisa. No mercado tradicional, né, que a gente fala. Muito bom. Não, e muito bem colocado. Porque um dos diferenciais, né? Tem vários diferenciais, gente. Mercado de ações para mercado de cripto. A gente é suspeito aqui para falar, né? Sim. Mas amamos o mercado de criptomoedas. Pela facilidade que a gente tem de várias questões. Mas, por exemplo, a grande maioria conhece ações, conhece bolsa de valores e investe, né? Para quem é investidor, investe a partir daí. Uhum. É difícil, com a minha experiência em bolsa de valores, com a minha vasta experiência, só que não, era difícil eu entender esses relatórios, achar conteúdo, falar, cara, esse daqui é um bom ativo para eu investir. Esse daqui vai me dar um retorno assim, assim, assado. Né? E é difícil entender, por mais que eu não esteja ali envolvida no mercado, né? Eu tentando estudar, é difícil achar as informações. Agora, no mercado de cripto, né, tem os tokens, tem as criptomoedas, você tem site ali que te dá todo, ou melhor, o white paper, né, do projeto, te dá tudo. Tudo, o objetivo, o roadmap, enfim, quanto vai ser distribuído, o market cap, né, nos sites. Enfim, tem todos os conteúdos ali e até o tokenomics, né, que isso é legal. Se você só quer realmente saber de fato ali a parte econômica do projeto, você consegue entrar ali e ver
25% vai ser usado para marketing, 10% vai ser usado para X. E por mais que a pessoa não seja de tecnologia e tudo mais, ela consegue entender, tendo uma visão ali um pouco mais ali, entender um pouquinho de economia, né? Ela consegue entender que é um ativo que vai valorizar. Obviamente que tem várias estratégias para você analisar se aquilo é um bom projeto ou não. Sim. Para investir ou para especular. Então, aí você tem que nos seguir nas redes sociais para entender e saber dessas estratégias. É isso. Mas muito bom, Marcos. Muito bom o nosso bate-papo. Acho que a gente ficou aqui já 1 hora, sabia? Caramba, passou rápido. 1 hora. E, bom, para finalizar aqui, qual é a sua... Qual o preço do Bitcoin até o final do... Ai, nossa, é a pergunta pra clássica. finalizar aqui. Pergunta clássica, muito bem, Marcos. Bitcoin bate $100 mil até o final do ano? Quando o Bitcoin bate $100 mil? Consulta aí sua bola de cristal, por favor. Calma aí, deixa eu pegar. Por favor, aqui, produção. Tá ali na mochila ali atrás? Boa. Não, brincadeira, não tem bola de cristal, não. Eu tenho meu oráculo aqui. Se tivesse, nossa, meu Deus, não teria feito tanta burrada que eu fiz no mercado. O eterno arrependido. Nossa, de verdade. O investidor eterno arrependido. Mas, enfim, finalizando aqui, a pergunta... Não do milhão, né? Essa pergunta do milhão a gente já tá meio batido. Mas qual é o conselho que você dá para quem tá começando a investir, a entender sobre criptomoedas? Vamos lá. Eu já dei algumas Respirou dicas, fundo né? aqui. Eu já dei algumas dicas no longo do podcast, né? Mas eu diria que é diversificação, mas não seja um cara doido no começo, né? Depois você pode se aventurar, mas realmente vai um pouco mais pé no chão quando você tá entrando. Vai nos ativos mais seguros, então começa ali pelo Bitcoin, pelo Ethereum, projetos, né, e protocolos que realmente já se consolidaram no mercado. A própria Polygon já está se consolidando com diversas empresas grandes anunciando que vai utilizar o protocolo deles para desenvolver soluções para Web3. Então, foca nesses protocolos que realmente já estão amadurecidos, né, e bem posicionados, testados, validados. E sempre faça as suas próprias pesquisas, né? Tem o termo também no mercado do DYOR, que é Do Your Own Research. E então, realmente faça suas próprias pesquisas. Apesar de eu e a Carol, a gente sempre tá falando sobre alguma coisa ali, alguma cripto nova, alguma tendência do mercado. Mas isso é a nossa visão. Então é bem importante, assim, acho que todo mundo que produz conteúdo não tem o mesmo posicionamento de não dar recomendação de investimento. Realmente a gente só tenta dar uma direcionada, dar uns focos ali pra galera que Poxa, Marcos, eu achei que você ia falar das Não. 5 criptos promissoras de 2023. Não. Poxa, podemos sacanagem. falar, mas não. Aí eu preciso... Vou deixar aqui meu wallet, aí manda uma doação, eu libero a carteira. Mentira. Mas é isso, faça sua própria pesquisa, comece com projetos que já são consolidados para você conseguir ver se você tem coração e mentalidade para aguentar a volatilidade no mercado. E aí pega um dinheirinho ali, um dinheiro de pinga mesmo, e vai jogando em algumas apostas aí, shitcoin, metacoins, gamecoins. Acho que é essa daí, minha dica. Muito bom. Isso aí, galera. A gente vai falar bastante sobre isso aqui no podcast. E ótimas dicas, né? Desde o começo já dando boas dicas aí no mercado. Muito bom. Obrigado. Isso aí. Eu tenho alguns convites pra fazer. Posso? Claro. Tá, vamos lá. A Coinex, gente. Se você não tem conta na Coinex, abra essa conta. É muito fácil, é só e-mail e senha. E a Coinex, ela não é só uma corretora, ela faz parte de um grupo, então é um ecossistema. Ela faz parte do grupo Via BTC, que é o Via BTC é um pool de mineração também de cripto, um dos maiores pools de mineração no mundo. E aí fora esse pool de mineração tem a Coinex, que é a SEX, que a gente comentou, a corretora centralizada, que é a que eu represento, mas tem a Via Wallet, que é a carteira, tem uma DEX, que é o AmpSwap também. A gente tem um fundo de investimento para projetos de metaverso Web3, que é o Via Capital. Então, se você tem um projeto ou está pensando em desenvolver, deixa o convite para acessar o site Via Capital, para ver se você realmente entra ali nos requisitos e pode se aplicar para conseguir algum investimento para o seu projeto. E também, a gente sempre está de olho
em projetos sociais. A gente tem um Conhex Charity, que a gente faz ações e doações para projetos sociais e de caridade. Então, se você conhece algum projeto ou você realmente representa algum projeto, entre em contato no Instagram, acho que vai ficar aqui na descrição também, mas é MP Lustosa. Ou pode pesquisar nossas comunidades, a gente dá um jeito, a gente tá em diversos canais, nas mídias sociais. E qualquer projeto social? Qualquer projeto social. A gente foca bastante na parte da educação e na parte humanitária. Mas, dependendo do seu projeto for interessante, óbvio que a gente passa por uma curadoria, o projeto, né? Mas realmente é uma coisa que eu gosto bastante de enfatizar na Conhex, porque é difícil a gente ver empresas olhando para isso. Então, inclusive, a missão da Conhex é transformar o mundo num lugar melhor através do blockchain. E a Conhex Charity é um braço que realmente mostra que eles realmente, de fato, estão interessados em transformar o mundo num lugar melhor via blockchain. E eu acho que é isso da Conhex. Inclusive a gente tá com também vaga aberta aqui no Brasil. Se alguém tiver interesse em participar, entrar no mercado cripto, já tiver alguma experiência, entre em contato também com a gente, que a gente tá super aberto, quase sempre tem vagas abertas. Você não precisa ser um cara que é economista, que faz análise, que é trader. Você pode ser um redator, pode ser um cara, um design, de repente. Cara, oportunidade no mercado tem para todos tipo de profissionais, então não se diminua, realmente tenta lá, ou não você já tem. Muito bom, isso. Muito bem colocado, porque eu acho que muitas pessoas têm dúvida de como trabalhar nesse mercado. Mas eu não entendo de programação. Eu sou publicitário, não sou economista. Então, eu também sou publicitária. Aqui. 2 publicitários trabalhando no mercado financeiro, no novo mercado financeiro. De cripto, né? Então, é isso. Eu acho que é você dar oportunidades e dar as caras. Tem oportunidade aqui que o Marcos está falando na Coinex. Gente, então aproveitem, sigam ele, sigam nas redes sociais. E é isso, muito bom. Muito obrigada, Marcos, por ter aceitado o convite. Esse bate-papo foi muito bacana, foi bem legal mesmo. Tenho certeza que agregou bastante pro pessoal que tá assistindo a gente. Espero que sim, e obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui e ser o primeiro convidado do Carol Investcast. E tô à disposição, se você me aturar mais 1 hora em algum próximo episódio, vou ficar mais do que feliz de participar novamente. Muito bem. Será, gente, que eu convido ele de novo? Coloquem aqui nos comentários. Mas muito obrigada pela presença de todo mundo, pelo Marcos. Nos aguarde. Próximo. Quem será, hein? Quem será que a gente chama? Não sei, eu recebi uns spoilers, tá, gente? De alguns convidados e... vem gente bacana, do nível Marcos. Então, se preparem. Daqui pra cima, tá? A régua tá bem alta aqui dos convidados, então se preparem. É isso. Muito obrigada a todos. Beijão. Até a próxima.